em 24 de julho de 1965, um Superfície AR-2 derrubou um F-4-100, o primeiro de pelo menos 205 aviões dos Estados Unidos da América perdidos para a superfície AR-MIUS, no Sudeste Asiático. Oficiais do Pentágono ficaram chocados com a eficácia do míssil. Os caças não tinham equipamento de alerta ou autoproteção em 1965 e, mesmo se tivessem, ninguém sabia como manobrar para evitar um superfície para o ar míssil. 5. Contra-radar da Força Aérea dos Estados Unidos da América, Wild Weasels. Na Segunda Guerra Mundial, o poder aéreo se mostrou uma ameaça significativa e crescente às forças terrestres, navais, cidades e centros de produção. Essa tecnologia, em rápida maturação, impulsionou o desenvolvimento e o uso tático inicial do radar, tanto pelas potências aliadas quanto do eixo. A introdução de radares representou uma grande ameaça para os aviadores em missões diurnas e noturnas, detectando-os antes do ataque. Assim, havia a necessidade de contramedidas contra o radar. No início da guerra, essas contramedidas táticas envolviam bombardeio e técnicas simples de coleta de inteligência e, inicialmente, se mostraram bem-sucedidas. Naquela época, a detecção de radar tinha uma taxa de sucesso de cerca de 50%. Inscreva-se no canal para receber notificações de novos episódios. Bombardeiros e caças americanos e aliados ou tinham livre-arbítrio para atacar seus alvos, ou eram descobertos e subsequentemente atacados por artilharia antiaérea guiada por radar, ou enxames de caças vetorados por radar no Teatro do Pacífico. A partir de 1944, os Liberadores V-24 e os Superfortalezas B-29 foram equipados com equipamento primitivo de detecção de radar e enviados para território ocupado pelos japoneses. Do ponto de vista estratégico, essas missões foram apelidadas de caça-radares, devido à capacidade dessas aeronaves de localizar os locais de radar inimigos, descobrindo-os para que os atacantes subsequentes os destruíssem. Foi também no Teatro do Pacífico que foram montadas equipes de caçadores assassinos B-25 Mitchell que desenvolveram as táticas e procedimentos básicos que seriam usados pelas futuras gerações de pilotos. Foi também onde surgiu o termo primeiro a entrar, último a sair, uma frase que descreve a natureza autossacrificial das táticas anti-radar. Wild Weasel passou a ser o codinome dado pela Força Aérea dos Estados Unidos para qualquer tipo de aeronave equipada com mísseis anti-radiação e encarregada de suprimir os sistemas de defesa aérea inimigos, especificamente destruindo instalações de radar e mísseis superfície ar. O papel de Wild Weasel era a missão mais perigosa, enfrentada por pilotos de caça modernos, um trabalho mais arriscado e difícil do que derrubar jatos inimigos. A ameaça à superfície para o ar míssil. Com a chegada da Guerra do Vietnã, as aeronaves e táticas americanas avançaram, assim como a tecnologia inimiga. O míssil superfície-ar soviético SA-2, superfície para o ar míssil, foi amplamente implantado no Vietnã do Norte como defesa contra bombardeiros dos Estados Unidos da América. Já bem conhecido pela inteligência dos Estados Unidos da América quando a guerra começou, o SA-2 derrubou Francis Gary Powers em um avião espião CIA-U-2 sobre a União Soviética em 1961, o U-2 da Força Aérea durante a crise dos mísseis cubanos em 1962. O SA-2 tinha um alcance de cerca de 25 milhas e acelerava para Mach 3.5 ao se aproximar do alvo. Era mortal contra aeronaves em altitudes médias e altas. Seu codinome na OTAN era Guideline, mas para os aviadores que o enfrentaram no Sudeste Asiático, era simplesmente o superfície para o ar míssil. Cada local de lançamento do superfície para o ar míssil
tinha 5 ou 6 lançadores situados em um padrão de estrela de 6 pontas ao redor de um anel de 40 pés. Os mísseis eram guiados a partir de uma van no centro do anel, contendo um sistema de radar designado Fansong pela OTAN. Fansong era um radar de controle e rastreamento de fogo nas bandas IF e G. Os SA-2 eram altamente móveis e levava apenas 6 horas para os vietnamitas do norte desmontarem um local inteiro e o tornarem operacional em um local diferente. Os primeiros locais de superfície para o armício no Vietnã do Norte foram detectados em abril. Em 1965, comandantes militares americanos queriam destruir os mísseis imediatamente, mas o secretário de Defesa, Robert S. McNamara, recusou, temendo a morte de técnicos soviéticos e a intensificação do conflito. John T. McNaughton, secretário assistente de defesa para assuntos de segurança internacional, zombou da necessidade de atacar os SAMs. Você não acha que os vietnamitas do norte vão usá-los? Ele zombou. Colocá-los é apenas uma manobra política russa para acalmar Hanoi. A suposição de McNaughton logo foi desacreditada. Em 24 de julho de 1965, um SA-2 derrubou um F-4C, o primeiro de no mínimo 205 aviões americanos perdidos para os SAMs no Sudeste Asiático. Oficiais do Pentágono ficaram chocados com a eficácia do míssil. Os caças da época não tinham equipamento de alerta ou autoproteção e mesmo se tivessem, ninguém sabia como evitar um superfície para o armício em 1965. Nas missões do Wild Weasel 1, o exército dos Estados Unidos da América queria inicialmente usar voluntários voando o F-100F Super Sabre de 2 lugares, enquanto a Marinha usava principalmente o A-4 Skyhawk. Embora fosse uma estrutura eficaz, o F-100F Wild Weasel não tinha as características de desempenho para sobreviver em um ambiente de alta ameaça. Wild Weasel 2 envolveu uma tentativa de usar o F-4. Quando esse esforço também falhou, o papel de Wild Weasel foi passado para o F-100 em 5F, um biplace, convertido para o papel em 1966 e designado Wild Weasel 2-1. No entanto, a produção do F-100-5 cessou em 1964 e houve uma severa diminuição do inventário do F-105 em combate. A consequente necessidade de uma aeronave mais sofisticada resultou na conversão de 36 aeronaves F-4, 100 em Phantom, 2 designadas F-4, 100 em Wild Weasel 4. Na verdade, o lema não oficial das equipes Wild Weasel é "You gotta be shitting me". Você deve estar brincando comigo. Foi a reação natural do veterano Jack Donovan, oficial de guerra eletrônica do B-52, ao conhecer as táticas e detalhes da missão. Sua resposta exata foi: "Você quer que eu voe na traseira de um pequeno avião de combate com um piloto louco que acha que é invencível? Localizar um site superfície para o armício no norte do Vietnã e atirar nele antes que ele atire em mim? Você deve estar brincando comigo." Seu vernáculo pegou, e "You gotta be shitting me" é exibido proeminentemente no patch de alguns esquadrões, adicionando a lenda do Wild Weasel. Mudando táticas. Durante a Guerra do Vietnã, 2 táticas de Weasel selvagem foram empregadas. A primeira, apelidada de Hunter Killer, usava doninhas para caçar sistemas de defesa aérea inimigos e F-100 e 5 para destruí-los. A tática foi desenvolvida a partir do treinamento no trabalho, por falta de uma descrição melhor. O exército dos Estados Unidos da América inicialmente sabia apenas que o Superfície AR-2 usava um radar de rastreamento de alvo. Essa informação era crucial para os Weasels, pois a usavam para mirar o alvo com mísseis rastreadores de radar, enquanto os F-105 voavam com armamentos mais pesados e munições cluster para finalizar a eliminação. Sabíamos que poderíamos sobreviver em baixo nível, usar o mascaramento do terreno,
aparecer para obter leituras e atacar o local, disse um ex-piloto Weasel. A segunda tática era proteger a força de ataque durante missões. Os Weasels se ofereceriam como iscas para incentivar os lançamentos de superfície para o ar míssil, que geravam fumaça suficiente para torná-los visíveis, como uma arma fumegante. Enquanto isso, os atacantes focavam em seus alvos. Ambas as táticas eram muito perigosas e resultaram em uma alta taxa de mortalidade. O sucesso contra os SAMs melhorou com a experiência e melhores táticas dos Weasels, mas sem missões sobre o Vietnã do Norte, o número para completar uma turnê de combate e voltar para casa era uma marca difícil de atingir. O ditado entre os pilotos de Thuy era: na sua 66ª missão, você terá sido abatido 2 vezes e resgatado 1 vez. Os norte-vietnamitas aprimoraram rapidamente suas contra-táticas, controlando constantemente as emissões ou limitando os tempos de transmissão de radar. No final do outono de 1967, o Regimento de Mísseis 236 do Vietnã do Norte modificou sua sequência de engajamento do Fan Song ao mudar para a orientação de 3 pontos. O modo automático normal era usado para lançar o radar, mas o operador mudava para o controle manual assim que o míssil estava seguro no ar e rastreando seu alvo. Com alguns segundos restantes para a interceptação, o operador voltaria ao modo automático. Os SAMs não eram eficazes abaixo de 3.000 pés, então os vietnamitas do norte cobriram essa zona com artilharia antiaérea, que era particularmente letal nessa faixa. Quando as doninhas evitavam os SAMs mergulhando para altitudes mais baixas, ficavam expostas ao fogo inimigo. Além do Fan Song, os locais dos SAMs incluíam um tipo de radar soviético diretor de fogo chamado Firecam pela OTAN, e também conhecido como Sun-9, que era usado para direcionar 57 canhões antiaéreos de 100 mm. Os próprios locais, geralmente, eram bem camuflados e difíceis de ver antes do lançamento do míssil. No entanto, quando a aeronave Weasel era pintada pelo feixe do Fan Song, a tripulação recebia um estalo distinto em seus fones de ouvido. Eles chamavam isso de cascavel. O Fan Song precisava de cerca de 75 segundos para adquirir o alvo e disparar o míssil, que dava tempo para os Weasels se orientarem pelo sinal do radar e atirarem primeiro. Em 1968, os Estados Unidos da América fizeram avanços significativos em resposta às perdas dos SA-2 durante a SA-2, a campanha de bombardeio contra o Vietnã do Norte. Desde 1965, mais de 2.500 SAMs foram disparados e pelo menos 105 aeronaves foram perdidas. Desde que os Weasels começaram a voar, no entanto, estava exigindo cada vez mais SAMs para abater os jatos de combate americanos, 17 por jato em 1966, aumentando para 32 por jato em 1967. Além das contramedidas eletrônicas, a tecnologia de mísseis anti-radiação ou anti-radiação mísseis estava evoluindo como uma resposta mais ativa à ameaça do radar soviético aprimorado. O AGM-45 Shrike, um míssil anti-radiação americano, não era muito confiável. Ele só funcionava se o radar inimigo cooperasse, continuando a transmitir. Se um Fan Song ou fogo piscasse temporariamente ou desligasse completamente, o Shrike perseguidor simplesmente ficava estúpido e caía na terra. Assim, os cientistas americanos se concentraram no desenvolvimento do Míssil Anti-Radiação AGM-78 Standard, ou STARM, que incorporava um circuito de memória. Se o sinal do radar sumisse, o míssil seguiria para a última localização, conhecida aproximada, e explodiria. Devido à sua melhor cabeça de busca e um grande motor de foguete, o STARM poderia, potencialmente, ser empregado a 50 milhas do alvo, dando-lhe um alcance maior do que o SA-2. Pela primeira vez, os caças americanos poderiam atacar sem se aventurar no alcance das armas antiaéreas. A Força Aérea
usou o novo míssil anti-radiação no Vietnã pela primeira vez em 10 de março de 1968. Nas primeiras horas da manhã, 4 doninhas do esquadrão Licking Dragon decolaram da base aérea de Takli, na Tailândia. Sua tarefa era escoltar 16 F-4D Phantoms em um ataque próximo a Hanoi. As doninhas haviam captado emissões de radar de alerta precoce a 100 milhas do alvo. Mísseis e armas certamente estariam à espera. Infelizmente, para os invasores, camadas de nuvens quebradas, se estendendo até 12 mil pés e problemas mecânicos forçaram metade dos fantasmas a voltar. Porém, 8 prosseguiram rumo a Hanoi. 6 superfície ar, 2 foram lançados e canhões antiaéreos de 85 a 100 milímetros abriram fogo. Os 4 Weasels dispararam os 8 Starms em sinais de radar Fansong válidos. 2 deles explodiram logo após o lançamento. Posteriormente, constatou-se que os motores de foguete foram avariados durante o transporte. Um terceiro ST-ARM não funcionou, porque a corda de armar foi inadvertidamente deixada de fora pela equipe de terra. Os 5 mísseis restantes funcionaram corretamente e seguiram em direção aos radares. 2 não tiveram efeito mensurável, nem nos sinais do solo, nem nos mísseis em voo. 3 tiveram. Vários superfície ar, 2 foram balísticos logo após os impactos de Starms. Os Starms podem ter atingido ou impactado perto do radar Fansong, causando danos ou fazendo com que os operadores o desligassem simplesmente como resultado do lançamento. Seja qual for a explicação, nenhum dos SAMs encontrou seus alvos, nenhum Weasel ou Phantom foi perdido, e o alvo foi destruído com sucesso. Depois do Vietnã, o F-4E, a variante Phantom mais avançada, com extensas capacidades de ataque ao solo e uma arma interna, tornou-se a base para o F-4G Wild Weasel 5, também conhecido como Wild Weasel Avançado. Ele foi modificado pela remoção da arma e substituição por um receptor de aviso e orientação por radar e uma atualização do cockpit para o assento traseiro para gerenciar o ambiente de combate eletrônico. 134 modelos F-4G foram convertidos de F-4S, com o primeiro voando em 1975. O serviço de esquadrão começou em 1978. Os F-4Gs foram amplamente usados na Operação Tempestade no Deserto, no Iraque, em 1991, protegendo com êxito os ataques aéreos das defesas inimigas com apenas uma perda. Uma tática usada durante a tempestade no deserto era conhecida como Here, Kitty Kitty, na qual uma doninha chamaria a atenção de um local de superfície para o armício ou artilharia antiaérea, enquanto outras doninhas se aproximariam sorrateiramente por trás do local e o destruiriam. Depois da tempestade no deserto, algumas aeronaves foram designadas para o 190º Esquadrão de Caça da Guarda Nacional Aérea em Boise, Idaho, e outras para o 561 Esquadrão de Caça na base da Força Aérea de Nellis, Las Vegas. As aeronaves permaneceram em serviço até 1996, com ambos os esquadrões participando de frequentes desdobramentos para a Arábia Saudita e Turquia em apoio às operações para fazer cumprir as zonas de exclusão aérea sobre o Iraque. Uma mudança na teoria de design de aeronaves para enfatizar aeronaves multiuso, versáteis, significou que o F-4G Phantom foi a última aeronave no inventário da Força Aérea, especificamente equipada para a supressão das defesas aéreas inimigas. A missão Wild Weasel agora é atribuída ao F-16 Fighting Falcon. Outras aeronaves, embora capazes de eliminar emplacements antiaéreos, geralmente são encarregadas de outras missões primárias. O F-30 e 5 Lightning II está programado para substituir gradualmente essas aeronaves em vários papéis de ar para terra. Suas capacidades de furtividade prometem um aumento significativo na eficácia contra radares de defesa aérea, embora para manter sua
menor a assinatura de radar, sua capacidade de carga seria limitada aos compartimentos internos de armas, reduzindo o número de ataques a locais de mísseis por missão. No entanto, ele pode transportar armas de ar para a terra e é mais avançado na capacidade de ataque ao solo, potencialmente tornando-o a melhor aeronave tripulada para destruir defesas aéreas inimigas sofisticadas. Se você gosta desses vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para novos episódios. Para mais conteúdo interessante sobre uma história militar, confira nossa biblioteca de vídeos.